Fala galera, é um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente continuar nossos estudos na área de aritmética, tudo bem? Antes da gente dar prosseguimento com a nossa matéria nova, eu tenho alguns comentários para fazer. Eu sempre gosto de introduzir a nossa aula, eu não sou muito de chegar dando matéria assim, porque querendo ou não, nós somos seres humanos, assim, eu gosto de ter essa conversa com vocês, entendeu? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário sobre a nossa última lista. Cara, eu aceito se você me disser, pô, tentei todas as questões, não consegui fazer, não consegui fazer nada do nível 3, não consegui nada. Eu aceito. De verdade, por mim tá tudo bem. O que eu não aceito é você continuar, assim, seguindo as matérias sem ter tentado as questões. Porque, cara, não tem problema se você não conseguir. Às vezes as listas realmente vão ficar difíceis. Porque é um pouco, às vezes, difícil você pesar a mão quando você já fez aquelas questões, sabe? Você fica sem saber o que que é. Isso é uma questão de nível 1 ou de nível 2. Isso vai acontecer aí. Tá tudo bem. O importante para vocês é o quê? Vocês pegarem cada questão daquela, tentarem fazer. Se não conseguir, não perde muito tempo, não fica uma semana em uma questão. Vai lá no grupo, chama eu, chama o Marcos, sem problemas. Pede ajuda da gente, a gente vai resolver aquelas questões para vocês e cobra da gente. Tipo, vocês têm que sair entendendo. A obrigação de vocês não é saber fazer tudo. Principalmente o nível 3. O nível 3, cara, se você tá começando agora, pode até deixar de lado um pouco. Nível 1 e nível 2. Aquelas questões você tem que perturbar a gente ali o máximo que você puder para que, não consegui fazer, mas o cara me explicou aqui e agora eu entendo, eu sei como fazer, eu tenho anotadinha a resolução e eu vou usar isso aqui para estudar depois, entendeu? É isso que vocês não podem deixar de fazer, beleza? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade para os nossos estudos da aritmética agora, tá bom? O que que a gente terminou vendo nas últimas aulas? A gente estava vendo muito sobre a formação dos números, sobre como é que esses números se comportavam, como é que eles nasciam, justamente aquela questão do lema. Lembra daquele lema de números primos que eu falei para vocês, que é o quê? Que todo número consegue ser escrito como potência de números primos e tudo mais? Qualquer número. Então, tudo isso foi construindo uma base, depois a gente começou a se interessar pela divisibilidade, a gente alcançou o MMC, alcançou o MDC, a gente viu que essas coisas eram úteis, começou a criar relações em cima disso, e a gente reparou no seguinte: se vocês também podem reparar nisso, assim, criando uma base meio que histórica para vocês. Quando a gente está dividindo, por muitas vezes a gente acaba se preocupando muito com o quociente, entende? Você entende que, sei lá, a gente não pensa no resto, pra gente o resto é o resto e a gente muitas vezes quer saber se é divisível ou não, entendeu? Mas assim, a gente não faz um estudo detalhado sobre os restos, a gente não faz um estudo tão detalhado sobre o dividendo, por exemplo, que é aquele o numerozão, né, que a gente chama na divisão às vezes. A gente às vezes peca um pouco nisso de não explorar tanto o potencial disso. E, bom, se eu fosse dividir a aritmética em blocos de matéria, esse vai ser o nosso tópico mais avançado e final desse bloco que a gente está vendo agora, que é justamente quando a gente vai começar a se interessar por estudar o comportamento do dividendo nas divisões e o comportamento dos restos. De modo geral, a gente vai reaprender aquele algoritmo que você viu na escola, sabe aquelas barrinhas que você coloca e faz a divisão, bota o número aqui, o cara que você quer dividir aqui, acha o resto e tal. Aquele esquema ali, ele é um algoritmo tanto quanto o algoritmo de Euclides. Ele é uma ferramenta, é uma máquina. E você usa a máquina do jeito que você entender. Só que você foi ensinado a usar ela só de um jeito, sendo que o potencial dela é muito maior, se você explorar as utilidades daquele algoritmo. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai rever esses conceitos que a gente já aprendeu, a gente vai expandir eles, vai criar essa noção de que tem coisas interessantes a serem estudadas dentro dos restos, tem coisas interessantes a serem estudadas dentro da questão dos dividendos, tem propriedades aí no meio, tem uma linguagem nova aí no meio, beleza? E isso tudo vai fomentar, assim, não só a aritmética de vocês, mas vocês vão reparar que ter conhecimento sobre isso vai ajudar vocês a, sei lá, tipo, eu quero saber se 936 é múltiplo de 6. Eu consigo fazer isso instantaneamente porque eu uso a propriedade dos restos, que a soma dos restos é equivalente à soma dos dividendos. E eu consigo saber que se 936 é 900 mais 36, ele automaticamente dá resto zero por 6. Entende? Tipo, isso foi algo que eu fiz de imediato, fiz de cabeça. E às vezes isso vai ser, sei lá, uma etapa de uma outra questão, entendeu? Esse tipo de questão dessa parte de resto, eu vi cair algumas vezes já diretamente no Colégio Naval e eu vi cair indiretamente na Epicar. Mas é muito importante que vocês tenham essa base, porque tá no edital e é algo que pode ajudar vocês, assim, pra vida, sabe? Se vocês aprenderem bem essa matéria, isso vai mudar a forma de vocês de pensar sobre várias outras questões que não são dessa área, entendeu? Então presta bastante atenção.
Não é uma matéria tão complicada em contas, mas é uma matéria que você precisa me escutar bem, entendeu? Fomentar bem as ideias. Tipo, essas discussões que eu tô tendo, elas não são à toa. Então, se você prestar bem atenção no que eu tô falando e em como eu pensei para chegar naquilo, você vai conseguir fazer várias questões. Vai até conseguir fazer questões de coisas que talvez eu não tenha falado. Tudo bem? Então vamos lá. Por que do jeito sério? Vamos lá. O que vocês já estão acostumados a fazer, que vocês já sabem fazer? Vocês vão lá, pegam um número aqui, colocam lá aquela barrinha, né? Aqui assim. Colocam aqui um outro número que você quer dividir por ele. Isso vai dar um quociente Qzinho e um resto R. Aí você sabe o quê? Você sabe que Dzão é igual a Dzinho vezes o Qzinho mais o resto. E tudo bem. Primeira coisa, eu quero te lembrar o que divisão significa. Divisão significa você agrupar as coisas. Quantos grupos de uma determinada coisa eu consigo fazer? Essa equação, ela fala exatamente isso. Ela fala o quê? Se eu tenho uma quantidade dzão de coisas, quantos grupos de dzinho eu consigo formar? É justamente o qzinho. Por exemplo, se eu tenho aqui o 36, 36 por 8, dá quociente 4 e resto 4. O que isso significa? Eu consigo fazer 4 grupos de 8, sobram 4, e a soma desses 4 grupos de 8 mais esses 4 dá 36, que é o meu total. Beleza? Então, sem mistério, certo? Só que como eu estava conversando com vocês, isso aqui não é algo absoluto. Isso é algo relativo. Por quê? Porque imagina que eu tenho lá 36 bananas, certo? E eu quero colocá-las em caixote. Mas eu só tenho 3 caixotes, beleza? Cada caixote cabe em 8 bananas. Eu tenho 3 caixotes. Você entende que, quando eu estiver dividindo, cada caixote cabe em 8, certo? Como eu só tenho 3 caixotes, o meu resto aqui seria 12. Pensando naquela conta que a gente acabou de fazer. Lembra? E você entende que isso aqui não está errado? Assim, está errado sobre o que a gente aprendeu meio que ali pelo ensino fundamental, porque a gente aprende que o quê? Quando o resto não é pequeno, quando o resto não é menor que o divisor, a divisão ainda não acabou, certo? Só que, cara, você não pode se prender a isso. Quando você está dividindo, o que você está na verdade fazendo é construindo essa equação aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui de cima. Então, quando você faz isso aqui, o que você está falando é, cara, eu consigo pegar o 36 e escrever ele como 3 grupos de 8 mais 12. Ou eu consigo pegar o 36 e escrever como 4 grupos de 8 mais 4. E você entende que não tem problema? Que tá tudo bem os dois jeitos? Então, é a partir daí que a gente vai começar a se interessar por essas coisas. Por quê? Porque você consegue ir muito além do que esse algoritmo consegue te oferecer quando você faz isso. Você começa a reparar que tanto os restos quanto os dividendos, você consegue manipular eles através dessa essência aqui, ó, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês de divisibilidade do jeito sério agora é uma linguagem. Vocês podem estar se perguntando, como assim uma linguagem? Bom, se você lembrar lá em conjuntos, você aprendeu, por exemplo, A pertence a B, certo? Essa letrinha aqui do meio, ela não existe no nosso alfabeto, certo? Só que isso aqui é o quê? É uma linguagem matemática que você aprende e você usa, e isso aqui não é para ser um obstáculo, isso aqui é para ser um facilitador. Por quê? Imagina que toda vez que eu quisesse fazer uma relação, eu tivesse que escrever A pertence. Tipo, já me deu muito trabalho, entende? Eu já quero parar, já quero poupar isso aqui. Então a matemática ela cria linguagens para que a gente tenha fácil acesso à informação, entende? Para que a gente leia 3 letrinhas e já saiba o que aquilo ali quer dizer e consiga se concentrar nas coisas maiores. Porque quando você resume a informação a um bloquinho pequenininho desse, igual A pertence a B, vocês já viram um conjunto, vocês sabem que isso aí começa a se expandir para muito maior, porque você não fica tendo aquele blocão de informação para carregar. Então a gente vai criar uma linguagem agora. A gente está interessado, primeiro, a gente vai trabalhar com coisas que dão resto zero. A gente vai se preocupar muito com a coisa absoluta. Quando a gente estiver na parte 2 dessa aula, a gente vai se preocupar muito mais com
todos os possíveis restos. Essa parte é mais uma introdução para que vocês cheguem lá com uma base boa na parte 2, certo? Então é o seguinte, a primeira linguagem que eu quero trazer para vocês é essa aqui, ó. Bom, quando eu falo que eu vou ensinar divisibilidade para vocês, vocês pensam o quê? Que eu vou chegar aqui e vou falar mais uma vez como que divide, como que tudo mais. Eu vou até colocar uma observação aqui. Eu vou colocar agora aqui do jeito sério. Isso aqui que eu acabei de escrever, essa paradinha aqui, é justamente o quê? Isso aqui é uma notação. Essa barra vertical, ela quer dizer que A divide B. Então eu vou escrever aqui embaixo, leitura. Se atentem muito à leitura, igual A pertence B. Se você ler do jeito certo, a notação vai ser autoexplicativa, entende? Se você ler sempre A divide B, não tem mistério. Você já sabe que o quê? Que o B é divisível por A, porque o A divide B. Então, assim, não esqueçam dessa leitura, porque ela muitas vezes já vai ser autoexplicativa para você entender essas notações. Então, a leitura é A, vou botar em aspas, divide B. Beleza? E colocando um pouquinho mais de detalhe aqui, o que isso aqui quer dizer? Eu consigo falar que B dividido por A dá um quociente Qzinho e um resto zero. O que essa notação está me acrescentando aqui? O que ela traz de bom para mim? Você repara que eu estou escondendo esse Qzinho aqui da minha divisão, que ele não está aparecendo, que o que eu estou me preocupado aqui é o quê? O A divide o B. Não me interessa quem é o valor do Qzinho, não me interessa se o Qzinho é grande, pequeno, não sei o que, não me interessa. O que me interessa aqui é, o resto é zero, e eu só quero a informação de que o B é divisível por A. E a partir dela, vamos ver que propriedades eu consigo tirar, que coisas interessantes eu consigo tirar, e como que eu consigo caminhar agora, trabalhando só com essa informação. E vocês vão ver que a gente tira propriedades muito legais, inclusive que vão ajudar a gente a fazer conta. Vou colocar uns exemplos aqui de como usar essa notação. Ó. Exemplos bem simples, ó. Por exemplo, 4 divide 36. Sem problema. 36 é 4 vezes 9, então 4 divide 36. Beleza? Mais um aqui, ó. Sei lá, 7 divide 1001. Esse exemplo é aquele número que eu comentei com vocês na outra aula, 1001 e tudo mais, que é um número conhecido. 1001 significa 7 vezes 11 vezes 13. Uma bobeirinha, mas se vocês também ficaram na dúvida aí, podem armar a conta, não é vergonha nenhuma, nem demérito nenhum. Arma a conta, divide e faz lá, vocês vão ver que 1001 é divisível por 7. Beleza? Mais um exemplo aqui só para fechar. Deixa eu ver. 12 divide 144, que é 12 ao quadrado e tudo mais. Bem tranquilo, beleza? Vou colocar aqui um asterisco, que isso pode aparecer também, que é a questão da negação. Assim, a matemática ela é bem concisa em relação a isso, então vocês não vão ter tanto problema assim quando vocês pegarem o jeito, mas lembra lá de conjuntos? O que eu faço? Quando eu tenho que A pertence a B, certo? Quando eu quero dizer que o A não pertence a B, o que eu faço? Eu faço um cortezinho aqui, não é? Aí eu tenho lá A igual a B, beleza? Eu quero falar que, em vez do A igual a B, eu quero falar o quê? Eu quero falar que o A é diferente de B, o que eu faço? Faço um risquinho aqui. Então, vocês já devem estar deduzindo que não tem muito mistério. Não é uma anotação, às vezes, tão clara de ver, por isso que ela caiu em desuso, mas vai ser importante para vocês aprenderem a próxima matéria. Vai auxiliar na hora de escrever as coisas, tá bom? Mas, enfim. Aqui, ó, por exemplo. 12 divide 144. O que eu posso falar aqui? Eu posso falar que 12... O 12, ele não divide o 13. Então, o que eu faço aqui? Faço uma barrinha aqui. Beleza. 12 não divide 13. Certo? Sem problema, sem mistério. Só fazer um cortezinho na barra, tranquilo? Bom, agora a gente vai passar pelas propriedades bem rapidinho para a gente chegar no nosso ponto alto da aula, que é justamente a congruência. Eu estou falando esse nome pela primeira vez agora, vocês vão ver ele. Não se assusta, mas a congruência é o ponto alto da nossa aula. A congruência é justamente o estudo dos restos dos números, que vai estudar como que os restos se comportam, como que tem propriedades em cima dos restos, como que eu consigo operar resto, misturar, multiplicar e fazer várias coisas legais aí com os restos. Vocês vão ver que isso é uma área assim gigante. Bom, vamos lá. Propriedade. A primeira propriedade que a gente pode pensar, que é a mais usual para que isso aconteça e tudo mais, assim, a gente sempre pensa nas propriedades de um jeito meio lógico. A primeira que a gente costuma pensar é ver se a soma funciona. Eu já vou adiantar os resultados para vocês. Então, basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte.
se o A divide B e o A divide C, isso aqui quer dizer que o A também divide B mais C. Beleza? Isso aqui é a propriedade da soma. Deixa eu mostrar uma aplicaçãozinha dela para vocês. Aqui, ó. Ó, 3 divide 18. E simultaneamente, 3 divide 6. Juntando esses dois caras, eu tenho o quê? Se eu somar 18 mais 6, 3 divide 24. E isso aqui é verdade. Então, beleza. Funciona. Sem problemas. Tranquilo? Beleza. Bom, se a soma funciona, vocês conseguem já pensar qual é a próxima que vai funcionar também. Porque é só multiplicar por menos 1. Então, a diferença também vai funcionar. Se eu tenho aqui, mesmo esquema. A divide B e A divide C, automaticamente A divide B menos C. Isso aqui é a propriedade da diferença. Um exemplo aqui, só para ficar claro e vocês verem que realmente funciona. 3 divide 18. Eu vou usar o mesmo exemplo de cima, até para a gente... 3 divide 6. Juntando esses caras, eu tenho que 3 vai dividir 18 menos 6, certo? Isso aqui quer dizer o quê? Que 3 divide o quê? 3 divide 12, não é? Isso aqui é o quê? Verdade. Então, beleza, funciona. Assim, eu não estou demonstrando isso aqui ainda, porque quando a gente chegar na parte de congruência, a demonstração que a gente vai usar, ela é tão forte que ela vai provar isso aqui e vai provar a congruência tudo de uma vez só. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou mostrar as propriedades para vocês. Elas fazem algum sentido, se você tiver uma intuição matemática boa, vocês vão ver que faz sentido, porque se eu tenho um cara que divide, eu posso falar que o B tem o fator, né? Tem o fator A. Se o C é divisível por A, o C também tem fator A. E quando eu somo um cara com fator A, outro cara com fator A, por fatoração vocês já viram que o quê? Eu posso botar em evidência, não é? Então vai ter o fator A nos dois. Vocês vão ver que é exatamente daí a demonstração dessas coisas. Vai ficar bem tranquilo se você não pegou comigo falando, mas assim, a intuição é essa, entendeu? É você pensar, esse cara tem um fator A, esse cara tem um fator A, eu posso colocar em evidência. Logo, se eu posso somar esses caras e vai ter fator A na evidência, também divido a soma, divido a diferença. E agora eu vou mostrar propriedades que nasceram em cima dessas propriedades. Como assim? Pensa no seguinte. Se o A divide B, você concorda que eu posso aplicar isso duas vezes nele? Da seguinte forma. Ó, por exemplo, eu falo lá. A divide B. Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Eu tenho aqui, ó. A divide B, certo? O que eu vou fazer? Eu vou falar que o A também divide 2B. Por quê? Porque o que eu fiz foi aplicar aquela propriedade lá em cima da soma duas vezes. Eu falei A divide B, A divide B, A divide B mais B, logo A divide 2B. Beleza? Tá. Só que se eu aplicar essa propriedade do 2B aqui, ó, essa aqui, com essa daqui que tem 1B aqui na frente, vai dar o quê? Eu consigo falar também que o A divide o quê? Divide 3B, não é? Você concorda que eu posso aplicar isso aqui quantas vezes eu quiser? Então, isso aqui vai gerar uma propriedade que é a seguinte. Eu posso simplesmente pegar e, se o A divide B, vou puxar uma setinha aqui direto. Se o A divide B, eu posso falar que o A divide N vezes B. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso multiplicar por uma constante. Por exemplo, aqui, ó. 3 divide 3. Agora eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 7. Eu vou falar que meu N aqui é 7. 7 vezes 3. Isso aqui vai dar que 3 divide 21. E beleza, funciona. Tranquilinho. E isso aqui é legal de você perceber por quê? Isso aqui é algo que você não precisa partir para recursos mais avançados para provar. A própria propriedade lá da soma já começa a provar isso aqui. Porque tem essa coisa de a soma várias vezes acabar dando essa questão da multiplicação, né? Então a gente consegue aplicar essa propriedade recursiva aí. Essa propriedade aqui é conhecida como produto por constante. Porque esse n aqui é uma constante e esse a e o b são os caras do problema, né? Os caras que a gente está trabalhando. Então isso aqui é chamado de... Bom, e por último, mas não menos importante, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez com a soma.
Só que lembra da última propriedade que eu falei que você pode multiplicar por uma constante? E se eu usar esse mesmo princípio mais uma vez? Eu falei o quê? Eu falei que se o A divide B, se o A divide B, automaticamente o A divide o quê? Divide B vezes uma constante, não é? E se esse n, em vez de ser uma constante aleatória, foi exatamente o b? Como assim? Por exemplo, imagina que eu tenho 3 divide 3. E se em vez de eu multiplicar por uma constante aleatória, eu falo que 3 divide 3 vezes 3, certo? Então eu vou fazer isso aqui, para vocês verem. Se eu posso aplicar isso aqui, deixa eu até marcar aqui. Se eu posso aplicar isso aqui, posso aplicar. Eu posso falar o quê? Que o A, ele divide B vezes B, certo? Então isso aqui me diz que o A divide B ao quadrado, beleza? Só que aí eu vou aplicar mais uma vez. Vocês estão reparando o que vai acontecer? O que eu vou fazer aqui, igual eu fiz na passada? Eu vou aplicar mais uma vez, então eu vou ter o quê? Eu vou ter que, aqui, ó. Eu vou ter que o A divide B ao cubo, certo? E se eu aplicar isso aqui várias vezes, eu vou chegar à conclusão do quê? Que se A divide B, A divide B elevado a N, certo? Bom, essas propriedades, elas são a base para a gente seguir na próxima, por quê? A gente não vai entrar em detalhes delas e tudo mais, porque a gente não vai precisar, como eu disse, as demonstrações delas vão ficar triviais quando vocês estiverem em congruência, vão ficar, assim, muito fáceis. Porém, é importante que vocês tenham visto, porque vai facilitar da gente aprender congruência, entendeu? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em congruência porque elas chegam recebendo aquela quantidade de informação sem ter uma base, sem ter uma linguagem para isso. Então, agora que vocês já estão se acostumando com essa questão da A divide B, A divide B elevado a N, A divide, por exemplo, B vezes N, que é o da constante. Agora que vocês estão já com isso em mente, eu quero que a gente comece a trabalhar com o estudo dos restos, certo? Bom, antes da gente ir para lá, eu vou demonstrar a soma, só para não ficar tão abstrato. Lembra que foi a soma que deu base para tudo? Porque naquela lá da subtração eu multipliquei por menos um. Nessa daqui eu elevei a n partindo da multiplicação, mas a multiplicação partiu da soma. Você entende que se eu demonstrar a soma, isso aqui tudo já está bem estabilizado? Vamos lá então. Vou demonstrar a soma. Ó, produto por constante. Demonstração da soma. Lá naquela soma que eu tinha feito, eu tinha falado o quê? Que o A divide B e o A divide C, certo? Eu vou trocar isso aqui para um jeito que a gente está mais acostumado agora. Eu vou falar que o quê? Que o B dividido por A dá um quociente Q1 e um resto zero. Lembra que eu falei que o quociente não importa? Esse Q1 aqui é um número qualquer, é um número inteiro auxiliar, beleza? É só para eu colocar alguém naquele espaço. E aqui, eu vou falar que o C dividido por A dá um quociente Q2 e também dá resto zero, porque como o A divide C, dá resto zero, beleza? Desses dois aqui, eu vou colocar as equações aqui do lado. Da primeira eu posso falar o quê? Que o B... Deixa eu dar zoom para depois ficar melhor para vocês lerem. Aí eu posso falar aqui o quê? Eu posso falar que o B é igual a A vezes um quociente Q1 mais zero. E eu posso falar que o C é igual a A vezes um quociente Q2. De novo, os quocientes não me importam. Isso aqui que eu escrevi, eu só peguei essas duas divisões aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, beleza? E representei elas ali. Aqui, ó, em forma de equação, certo? Isso aqui vocês viram. Bom, aqui eu vou usar sistemas. Eu acho que vocês ainda não viram sistemas, mas assim, não se preocupa, você vai entender melhor o fundamento disso aqui. Resumão de sistema, só para eu poder usar aqui, sem me preocupar com isso com vocês. O que é um sistema? Um sistema é quando você tem duas equações ou mais, e essas equações coexistem. Elas existem no mesmo universo. Então, por exemplo, é como se eu pegasse a equação aqui de baixo,
Aí eu vou pegar essa equação, você concorda que eu posso somar b dos dois lados, não é? Porque pensa, ó, se eu tenho aqui, ó, eu vou dar um exemplo com um número aleatório e vou apagar. X é igual a x. Se x é igual a x, eu posso falar que x mais b é igual a x mais b. Beleza? Só que se eu estou no mesmo universo, pensa assim, em vez de eu ter só x igual a x, eu tenho isso aqui, ó. X igual a x e b igual a c. Se isso aqui está no mesmo universo, eu posso pegar esse b e trocar por c. Aí vai ter que x mais b é igual a x mais c. Vamos colocar isso aqui em palavras? Pensa assim. Você é um cara e seu nome é Joaquim Bezerra, beleza? Só que no quartel te chamam de Bezerra. É teu nome de guerra. Então, beleza. Teu nome aqui, ó. Teu nome é Joaquim Bezerra. Só que no quartel te chamam de Bezerra. Tu deixou de ser o Joaquim? Tu deixou de ser a pessoa? Não. Ou seja, o JB é igual ao B, que é o Bezerra, beleza? Beleza. Aí eu falo assim, ó. Pô, eu tenho lá um quarto, beleza? E eu sei que um quarto é igual a um quarto. Não um quarto número, um quarto assim, uma sala. Eu tenho uma sala igual a uma sala. Eu coloquei o Joaquim Bezerra na sala. E se eu coloquei o Joaquim Bezerra na sala, para a sala continuar igual do outro lado, eu preciso colocar o Joaquim Bezerra aqui também, senão fica diferente, né? Beleza. Joaquim Bezerra na sala. Joaquim Bezerra na sala. Eu tenho uma igualdade, certo? Mas você concorda que se eu substituir o Joaquim Bezerra por Bezerra, que também é ele, vai ficar igual? Por que eu falei isso aqui? Quando você faz isso aqui que eu fiz, ó. Deixa eu apagar essa parte do Joaquim. Ó, se te perguntarem, eu nunca te falei esse negócio do Joaquim. Isso aí foi só uma analogia para vocês entenderem, tá bom? Mas aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, nessa equação as pessoas falam, ah, eu posso somar o sistema. Como assim somar o sistema? Eu faço x mais b, x mais c. Isso, na verdade, o que você está fazendo é, você pegou uma equação, igual aqui, eu peguei x igual a x. Eu somei b dos dois lados, só que, se eu tiver assim, e se eu tiver assim, eu continuo sendo Hugo. Ou seja, se eu pegar o b e trocar pelo c, como b é igual a c, essa equação aqui, ó, continua sendo a mesma coisa. Então, eu posso falar que eu pego esse sistema aqui, somo os dois lados e fico com x mais b é igual a x mais c, certo? Bom, isso aqui foi um resumão de sistema. Fiz uma analogia aí para vocês entenderem rápido. Espero que tenha ficado claro, beleza? Sei que esse negócio de Joaquim Bezerra é meio estranho, mas são essas conversas que às vezes fazem você ter uma noção melhor de matemática. Agora vamos lá para o que interessa para a gente. Eu vou somar essas equações. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que b mais c é igual a q1 mais a q2 mais 0, 0. Eu vou botar só um 0, porque 0 mais 0 vai dar 0. Aqui, ó, repara, eu posso fazer uma fatoração por evidência, ó. Porque eu tenho A e A, certo? Beleza, vou fazer essa fatoração. B mais C é igual a A, que multiplica Q1 mais Q2 mais esse 0. Eu vou manter esse 0 aqui. Repara numa coisa, como esses quocientes não me importam, eu vou chamar esse Q1 mais Q2 de um cara arbitrário chamado Q3. E nisso aqui eu tenho que B mais C é igual a A vezes Q3 mais 0. Repara se isso aqui não é muito parecido com isso aqui, ó. Repara se não é muito parecido, ó. Eu tenho um cara que é A vezes um Qzinho, que eu não me importo, mais um resto zero. Ou seja, disso aqui eu falo o quê? Eu posso falar o seguinte. Pensa que isso aqui é um cara só. Eu posso falar que B mais C dividido por Azinho dá um quociente Q3 e resto zero. Certo? Só que se eu falo isso aqui, automaticamente eu também falo o quê? Eu posso falar que o A divide B mais C. Vocês podem reparar aqui também que como o resto é zero, o B mais C, né, ele é múltiplo de A. O B mais C ele é Q3 vezes A, entende? Então, isso aqui prova justamente aquela propriedade da soma. E provando a soma, como eu expliquei para vocês chegam em todas as outras. Então, para a parte 1, vai ser isso aqui. Agora a gente vai dar seguimento para essa área na parte 2, justamente com congruência. E essas demonstrações aqui que eu fiz são fundamentais, elas vão estruturar a congruência. Não é um bicho de 7 cabeças, mas, cara, preste atenção nas conversas que vai ficar bem tranquilo para vocês. Vou deixar bem mastigadinho, beleza?